Estamos no ar para mais uma pílula do CFC Consciência Futebol Clube Podcast. Um podcast de conteúdo aleatório, mas com muito propósito. Boa noite, Monkey! Boa noite, Eli, boa noite, galera aí. Vamos lá para mais um curto interessante. É isso aí, meu amigo. Estamos aqui hoje para falar do top 5 melhores filmes do ano de 2022. E para isso, já começamos logo com essa pedrada, com o primeiro filme, o The Best of the Best, de Monkey. Vou passar a palavra para ele poder enumerar o seu ranking. Passar rapidinho minha lista aí. Em primeiro lugar, para mim, está Avatar, sensacional. Segundo filme do ano, para mim, Mulher Rei, muito bom também, muito bom. Terceiro filme, Pantera Negra, África bombando esse ano aí, excelente também. Isso aí. Jurassic World, esse é um vício que bate forte no coração, não poderia estar de fora. Desde sempre, né? Desde sempre. Em quinto, mas não menos importante, Top Gun, Maverick, muito bom, extremamente nostálgico, vamos falar bastante sobre. É isso aí. Agora, da minha parte, nós vamos aqui com o meu primeiro lugar, invertendo a ordem do macaco. O Top Gun Maverick com Tom Cruise é o meu primeiro, imbatível. Em segundo, vem o Avatar, Caminho da Água, filme 2 de James Cameron. Em terceiro, As Linhas Tortas de Deus, esse aí, uma produção espanhola, se não me falha a memória, é disponível na plataforma de streaming do Netflix, então não foi para as telonas dos cinemas, mas é boníssimo. Em quarto lugar, Pantera Negra Wakanda Forever, também em comum com a lista do Bruno. E em quinto, o meu querido Duna, que eu forcei a barra aqui, admito, peço desculpa desde já. Ele foi lançado no final de 2021, mas para todo mundo ficar sabendo, para todo mundo poder assistir, eu fingi que é 2022 e mais uma vez aqui presto a minha homenagem à mistura de Star Wars com O Senhor dos Anéis. Vamos lá. Bruno, a gente teve aqui a oportunidade de abordar na nossa live 1 do CFC, nossa primeira live, realizada às terça-feiras, às 19 horas, aproximadamente um mês atrás, onde a gente abordou o filme de Pantera Negra Wakanda Forever e destacamos os pontos altos e o que de melhor aconteceu nesse filme, principalmente no que tange o elenco, né, a formação do elenco com atores excelentes, em sua maioria. Destacamos também a magia do universo subaquático da Marvel, que foi apresentado pela primeira vez no MCU, né, por meio do Namor. E destacamos também as Dora Milaje, com seus novos trajes, seus novos aparatos de batalha, que sempre são um espetáculo à parte. E foi consenso entre nós que o ponto mais alto do filme foi a trilha sonora, as músicas que fizeram a gente curtir e viajar o filme ao longo do passar das cenas, dos momentos do filme. A trilha sonora é uma verdadeira viagem. Esses eram os highlights do filme, então eu já aproveito para convidar todo mundo aí que ainda não assistiu a nossa live 1, voltar lá no YouTube, no Spotify e dar uma moral para a gente, que vocês vão gostar bastante desse aprofundamento que a gente fez sobre o Wakanda Forever. E agora, na live mais recente, na live 4, o Bruno vai falar um pouquinho também, resumidamente, aí sobre o Avatar 2. Isso aí, a gente já falou bastante dele na nossa quarta live, né? Bastante mesmo. O filme está recente nos cinemas, então aconselho, vou repetir o conselho que a gente deu na live. Se você ainda não foi, corre, vai lá na maior tela de cinema que você puder, vale muito a pena. Como o Hélio já disse, a gente já destacou bastante coisa, então não vale a pena ficar falando muito aqui. A gente pede para vocês irem lá, darem uma conferida na nossa live lá, que vai estar tudo destrinchadinho, bonitinho para vocês lá. Eu queria só destacar aqui, primeiro, uma coisa que eu não falei, que, na verdade,
passou um pouco batido na live, mas que eu tinha dito que o segundo filme não era tão revolucionário para o cinema quanto o primeiro, e parece que eu me enganei, né? Porque foram lançadas novas tecnologias de 3D, 3D sem óculos para o projetor, nova câmera 3D, que as lentes são uma por cima da outra, não mais separadas. A Sony desenvolveu uma câmera para filmar embaixo d'água, especialmente para o James Cameron. Então, a gente tem aí, de novo, ele revolucionando a indústria. Graças a tudo isso é que a gente chama de experiência imersiva, né? Exatamente. E vale destacar, está lá bastante comentado na nossa live, as adaptações evolutivas, as diferenças entre a tribo da floresta e a tribo da água. Mas é isso, não vou me alongar muito não. Quem quiser está lá bem falado na nossa live. Beleza, Mank. Agora peço, por favor, para você nos contar rapidamente aí por que você acha Mulher Rei o segundo melhor filme do ano, não é isso para você? Para mim, Mulher Rei está aí na segunda colocação. Um filme muito bom mesmo. Algumas coisas que foram faladas sobre o Wakanda Forever, de formação de elenco, a gente pode repetir as palavras, foi um elenco escolhido a dedo. A Viola Davis, sensacional, dá um banho no filme, um banho. A Lashana Lynch também, para mim, vai concorrer como atriz coadjuvante aí na próxima sessão do Oscar. É um filme muito bom mesmo. Uma história que é baseada em fatos reais. Essas guerreiras, elas realmente existiram. A trama da história não é real, mas as guerreiras e parte dos acontecimentos ali são todos baseados em fatos reais. Para quem não sabe, as Dora Milaje, que são as guerreiras de Wakanda, né, do Pantera Negra, elas são inspiradas nessas guerreiras africanas que são retratadas no filme Mulher Rei. É muito bom, é um filme com 90% do elenco negro, a maioria de mulheres, só tem mulheres na produção, é um filme feito para mulheres mesmo, com várias questões femininas. Então, ele trata sobre estupro, ele trata sobre casamentos forçados, ele trata sobre as mulheres não tendo tanto direito de escolha em pontos importantes da própria vida, né? E reforça essas mulheres guerreiras, muito bom, várias cenas de luta muito bem feitas, muito bem escolhidas, mas o filme não é só um filme de ação, ele tem bastante drama, né? Tem histórias envolvidas, várias relações entre personagens. Não vou aqui entrar em muitos spoilers, mas pelo menos uma morte ali, daquelas que causam impacto. Antes de entrar nos spoilers, eu já vou te interromper para a gente poder ir para o próximo, porque a gente está com o tempo apertado para a nossa pílula. Sem spoiler, vamos então para Jurassic World. Nos conte mais, Domínio. Então, esse aí é aquilo, né? Para mim, ele fecha, ele premia uma franquia de sucesso, né? É um filme que recebeu bastante crítica, eu entendo quem não gostou, ele não tem aquele enredo assim maravilhoso, mas para mim como eu falei, assim, é o Jurassic, seja ele o parque ou o World, para mim é uma franquia incrível, assim, me dá muita nostalgia, me remete coisas de quando eu era criancinha, viciado em dinossauro. Então toda vez que um dinossauro aparece na tela e toma conta da tela ali, aquilo para mim sempre me causa impacto, assim. Esse filme resgatou todos os personagens lá do primeiro filme, os mais importantes, né? Estão até aqui retratados na imagem e tal. Então, é um filme que deixa a desejar em partes de história mesmo, de enredo, assim. Ele não é tão elaborado, ele não tem uma trama assim tão incrível, mas, como eu disse, o fato de ser parte da franquia Jurassic, de ter os dinossauros hiper bem representados, não tinha como ficar de fora do meu top jamais, né? Desde 1992, viciado nesses bichinhos aí. Vendeu jabá legal, hein? Eu acho que até produtor do filme no Brasil esse cara é. Vamos para mim agora. Joga a bola de volta para mim. As Linhas Tortas de Deus. Está aqui na minha medalha de bronze do ranking.
Um filme, como eu disse, que está disponível no streaming, não foi para os cinemas. Cara, mas é um suspense, uma investigação impressionante. A gente fica fissurado em revelar, em descobrir o que está acontecendo dentro das paredes, entre as paredes de um hospício, de um centro de tratamento de pessoas com doenças mentais, pessoas que estão internadas lá, algumas contra a vontade, inclusive, que no final das contas a gente fica na dúvida aquelas que querem estar lá, aquelas que estão hoje obrigadas a estar lá. E essa atriz aí que está na capa do filme, ela começa entrando como se fosse uma investigadora que quer revelar um crime que aconteceu lá dentro. Só que o filme é tão louco que no final das contas a gente não sabe mais se ela de fato é uma investigadora ou se ela realmente é doente mental e forjaram, fizeram com que ela se convencesse que era uma investigadora para poder se internar lá. Então é mais ou menos nessa pegada o filme e vai até o final sem chegar a uma conclusão definitiva. Há quem veja o filme e chegue a uma conclusão diferente das pessoas que assistiram o mesmo conteúdo separadamente, para você ter ideia. Então, recomendo muito esse filme. E meu querido Duna, forçando a barra, como eu disse, apesar de ter sido no final de 21, faço questão de colocar aqui, é uma verdadeira mistura do universo espacial, galáctico, tipo Star Wars, tipo Star Trek, só que com uma pegada medieval, uma pegada de reinos, uma pegada de artefatos, deserto, relíquias, exploração de matéria-prima, enfim, tem toda uma pegada que remete também Senhor dos Anéis, ainda que seja no espaço. Então, uma dose muito equilibrada entre tecnologia espacial e trama entre povos tradicionais e culturas, conflito entre culturas e tal. Eu realmente gostei muito e recomendo muito que vocês assistam. Tudo leva a crer que teremos o 2 e ele vai ser ainda melhor. O primeiro foi mais a apresentação dos personagens e o 2 terá mais ação. Para vocês terem uma ideia, é só dar uma olhada na capa do filme para você ver o nível dos atores que nós temos aí, só peso pesado fazendo esse filme. E agora, por último, a gente deixou combinado de abordar conjuntamente um filme que merece um pequeníssimo debate aqui antes de terminar a pílula, que é A Volta de Tom Cruise, o interminável, o inenarrável Tom Cruise, voltando a Top Gun, agora não mais como piloto de caça em ação, mas como instrutor, como professor, como mentor da nova turma dos melhores pilotos de caça dos Estados Unidos da América e, consequentemente, do mundo, segundo o filme. E ele, então, tem o seu quê de professor, seu ar professoral, e mostra que ainda está em dia com as suas habilidades de piloto, tanto de caça quanto de moto, né, Bruno? Exatamente. E é um filme que já começa nostálgico, né, cara? Os primeiros 10 minutos de filme são nostalgia pura, assim, tocando clássicos dos anos 80, né, cara? Aquelas coisas. Ele faz várias homenagens ao primeiro filme, né? Seja no início com as músicas, seja com o pessoal jogando futebol americano na praia, né? Remetendo àquela cena do primeiro filme que era do pessoal jogando vôlei, seja no final com ele pegando o F-14, que é um avião ultrapassado, mas que era o auge da tecnologia aérea lá nos anos 80, quando o primeiro filme foi lançado. E é isso, achei que foi um filme que teve a dose de humor e de homenagem certinha, assim, sem exagerar. Ele não é um filme super fanfarrão, mas ele também não é um filme super sério. Eu acho que eles conseguiram equilibrar bastante essa pegada 1980 e anos 80, em pleno século 21, aí, 2022, com um pouquinho de anos 80. Assim, achei muito bom, muito bom. E é muito legal, cara, algumas cenas que acabam sendo mais sentimentais em meio à ação.
porque eu acho que o fato de você ter uma emoção, seja ela de tristeza ou de alegria, te sensibiliza para depois, na ação, você estar desarmado, desguarnecido e realmente sentir a pressão da ação. Então, aquelas cenas que o caça faz manobras extremamente perigosas, arriscadas, inéditas, inclusive, ninguém nunca fez aquelas manobras durante uma estratégia de combate, como o filme mostra, só tem a emoção que tem, você só consegue mergulhar e sentir de fato aquele momento, porque você está preocupado que o cara morra sem se resolver emocionalmente, que os caras não se resolvam, você sente um desperdício, que aqueles personagens não se entendam, você torce muito para que eles se deem bem, e que o mais novo, o filho mais novo do pai que morreu no filme 1 de muito tempo atrás, possa finalmente reconhecer o carinho, a importância, o peso que o pai dele tinha para o Tom Cruise, né? E que acaba que ele não se convence disso durante boa parte do filme, e no final, realmente, o sentimento aflora e ele dá o braço a torcer e todo mundo fica feliz, né, Bruno? Isso, exatamente. E tem várias, como você falou, são várias questões interessantes. Então você tem toda essa questão de como ele trata a perda, né? E várias questões desse amigo. Então, esse filho que não é dele, mas que ele quer tratar como se fosse um filho dele, mas ele não consegue, porque ele tem questões na cabeça dele a serem resolvidas. Tem questões também para resolver com Iceman, né? Que é o personagem do comandante dele, da época. Isso, não, que é o comandante dele é o pai, né, do filho, do menino. Não, mas foi o comandante do Tom Cruise, o Ice. Isso, não, o Iceman é o personagem daquele outro ator, cara, me fugiu o nome dele de novo, sempre foge o nome. Que é, não, eu sei quem é. Então, é o cara... Quem no primeiro Top Gun é o cara que compete com ele para ver quem é o melhorzão, entendeu? E o ator, cara, tem inclusive uma homenagem... É o Tom Kaczynski. Não é. Se você lembrar o nome, eu vou lembrar, mas não é. O ator, ele inclusive... Val Kilmer. Isso, ele mesmo, Val Kilmer. E, inclusive, ele está passando por um problema seríssimo de saúde, não fala mais, só fala com a ajuda de tecnologia. E o filme, assim como o filme do Pantera Negra fez com o Shed, o filme faz a mesma coisa. Então, é uma grande homenagem ao Val Kilmer, muito legal, o jeito como ele fala no filme, que é através de tecnologia. Lembrando que ele e o Tom Cruise brigaram de verdade, as pessoas Mas brigaram. Mas o Tom Cruise se afasta. Tom Cruise se afasta do grupo de pilotos. Isso. E o Val Kilmer, que é o Iceman, ele agora é alta patente. Isso, né? Isso, exatamente. Por isso que eu falei comandante. Isso, ele está lá extremamente preocupado com o fato do Maverick, né, do Tom Cruise estar desperdiçando a vida dele, e não deixar um legado, e todas essas questões que envolvem essa relação entre eles dois, que é muito... E ele também é preocupado do Maverick não deixar o garoto progredir na carreira, porque ele está protegendo o filho do amigo que morreu. Exato. Né? Tem toda uma trama aí de relações extremamente sentimentais, ligadas à morte, ligadas a lado afetuoso mesmo, de irmãos. Então, o filme é uma dose perfeita entre ação e coração, né? Isso. E essa homenagem a Val Kilmer, para mim, ela pegou legal. Achei muito maneiro mesmo. É como eu estava dizendo, os atores mesmo, não os personagens, os atores brigaram durante o set de filmagem lá nos anos 80, deixaram de se falar, e o Tom Cruise fez questão absoluta de homenagear o Val Kilmer nesse filme, de trazer a história dele para dentro. Então foi realmente um filme de ação com grandes doses de sentimentalismo, vamos dizer assim. Dito isso, encerramos nossa terceira pílula do CFC Consciência Futebol Clube. Nos despedimos aqui, amigos, e até a próxima. Não é isso, Monkey? É isso aí. Falou, gente. Até o ano que vem aí. Feliz ano novo para todo mundo. Aquele abraço.